Amados irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Você está no canal Pitado Teologia, eu me chamo Adriano Almeida e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de se é ou não possível sabermos se somos salvos, se estamos salvos, ok? Essa aí é uma questão que permeia muita gente, que muitas pessoas têm dúvida a respeito desse tema, porque a salvação é um tema extremamente importante. Nós aceitamos a Cristo para sermos salvos, nós seguimos Jesus e obedecemos a Ele porque nós somos salvos. Mas a questão que quando nós tratamos a respeito de salvação, o que algumas pessoas afirmam é que não tem como ter certeza da salvação. Biblicamente, tem ou não tem como nós termos certeza da salvação? Em primeiro lugar, nós precisamos analisar um texto que se encontra, vou pegar aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, você pode conferir comigo aí, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, aqui no versículo de número 12, diz assim, versículo 11, para nós entendermos o contexto do que João está falando. Veio para o que era seu. Quem é que veio? Versículo 10. O verbo. Porque João diz, no versículo 10, que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Versículo 11 ele diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem é esse? O verbo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como o Salvador da nossa vida, nós passamos a ser filhos de Deus. Isso aí é chamado na teologia de adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus, não pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. Então, nós passamos a ser assim, coparticipantes com Cristo, passamos a ser herdeiros, de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Entendendo isso, é bom nós entendermos que nós somos filhos de Deus por adoção a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Entendendo isso, nós podemos partir para o texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo 16, que ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 16 e 17. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo, o próprio Espírito Santo, aquele mesmo que desceu no dia de Pentecostes para ficar com a igreja e está com a igreja até os dias de hoje, é esse Espírito, o Espírito que Jesus prometeu, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, o Espírito Santo testifica, me dá certeza, me dá plena convicção de que eu sou filho de Deus. Então, baseado nesse texto aqui, eu afirmo que sim, nós temos a certeza se nós estamos salvos ou não. Eu não posso ter a certeza de outra pessoa. Eu posso ter a certeza a respeito da minha situação. Como eu estou. Qual é o testemunho interior que eu estou tendo do Espírito? O Espírito está me dando certeza e convicção de que eu sou filho de Deus. Se isso está acontecendo, eu tenho uma direção, eu tenho certeza que é o Espírito Santo, então eu estou salvo.
se eu não tenho essa certeza, se eu tenho a desconfiança, eu devo ir conversar com o Espírito Santo, eu devo ir conversar com Deus, aí eu devo fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito, né, no texto doutrinário da Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Ok? Então nós devemos examinar-nos toda vez que nós perdemos a certificação do Espírito a respeito da nossa filiação com Deus, a respeito da nossa certeza de salvação. Eu quero ler outro texto, que é o texto da carta de Paulo aos crentes que estavam ali na cidade de Éfeso, que é chamada Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o apóstolo Paulo está dizendo, nós ouvimos a palavra, nós cremos em Cristo, nós acreditamos naquilo como a verdade absoluta das Escrituras, nós nos entregamos a essa verdade, então nós fomos selados com o Espírito Santo. E se nós estamos selados com o Espírito Santo, nós temos a certeza de vida eterna em Cristo Jesus. E por falar disso, vamos para um outro texto, que é a primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 12, que diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha, irmão, nós sabemos se nós temos ou não o Filho de Deus conosco. Nós sabemos se nós temos ou não a presença de Deus conosco. Nós sabemos se nós estamos bem ou não com Deus. Como é que está a nossa comunhão com Deus? Nós sabemos. Nós sabemos. E o apóstolo João está dizendo: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aí ele diz assim, ó: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então João diz: eu estou escrevendo a vocês para que vocês tenham a certeza, para que vocês tenham plena convicção que nós temos a vida eterna, porque nós cremos no Filho de Deus, segundo as Escrituras. O nosso parâmetro, a nossa fé, ela está apoiada no que revela as Escrituras. E eu estou escrevendo essas coisas a vocês para que vocês tenham a certeza da vida eterna no nome de Jesus. E o último texto, João, agora o Evangelho segundo João, capítulo de número 5, versículo de número 24, que diz assim a palavra do Senhor. Agora é Jesus quem está falando. em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então é possível nós termos certeza de salvação. É obra de Cristo. É a graça de Deus. Nós recebemos a salvação pela graça mediante a fé no sacrifício de Jesus. Quando eu creio que o sacrifício que Jesus fez por mim é suficiente para pagar pelos meus pecados, e eu entrego a minha vida totalmente ao Senhor. Então, sim, irmãos, nós podemos e temos certeza de nossa salvação. Outra coisa interessante, como é que a gente dá para perceber se é a questão da salvação? É pelo fruto do Espírito. Jesus disse que se conhece uma árvore pelo fruto. João Batista disse para produzir, no que diz respeito aos fariseus com quem ele estava falando, que ele chamou raça de víboras, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o ser humano, a pessoa, nós conhecemos ela
pelas suas características, pelas suas obras, pelo seu comportamento, pelo seu caráter. Então, sim, pelas Escrituras nós podemos sim ter certeza se estamos ou se não estamos salvos. E se você não tem essa plena convicção, se você não tem essa certeza, o meu conselho para você é que você feche esse vídeo, saia desse vídeo agora e vá orar com o Espírito Santo, vai clamar a Ele, que Ele vai lhe dar a certeza da sua salvação. E se você precisar se arrepender de algum pecado, se arrependa, confesse-o, porque aquele que confessa e deixa, esse sim alcançará misericórdia. Que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo.